Então, notícia do Flamengo. Amanhã tem Flamengo e Juventude aí. E aqui trago mais algumas informações sobre o Flamengo. Também tem Romário e Adriano Imperador com um papo muito legal, reconhecendo aí a boa fase do Flamengo. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Saudações. Bora acompanhar. No Alfredo Jaconi. E tem um tabu impressionante. O Flamengo não vence lá desde os anos 90. O Pedro Henrique Torre conta mais pra gente. Valeu, pessoal. Juventude e Flamengo se enfrentam neste fim de semana, 16 horas, Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul, estádio Alfredo Jaconi. Uma parada indigesta para o Flamengo, que não vence em Caxias do Sul, Juventude, desde 1997. De lá para cá, 13 jogos, 7 vitórias do Juventude e 6 empates, então vai ser bem complicado. Flamengo líder, 47 pontos, está na ponta da tabela. Já o Juventude tenta se recuperar na competição, tem 21 pontos, está em 18º lugar. Thiago Carpini, técnico do Juventude, tem problemas para essa partida. Batalha e Giraldo estão suspensos. O Abner, por sua vez, lesionado, então vai ter que montar a equipe aí. Tem o Sforza, chegou do Vasco, jogador de meio de campo. Então pode ser uma opção aí, reforço depois dessa data FIFA. O Flamengo, por sua vez, o Flamengo tem alguns desfalques. Muito provavelmente não vai contar com o Jorginho, ainda sentindo algumas dores na coxa esquerda. Desde o início da data FIFA, foi até poupado na partida contra o Grêmio, empate 1-1 no Maracanã. O Alexandro, panturrilha esquerda, ainda em recuperação. Também o Pulgar, nesta sexta-feira, passa por um exame para ali tentar detectar se a fratura no pé direito sofrida no Mundial está consolidada. Aí vai ter um prazo mais claro de quando ele vai poder retornar. Além disso, Bruno Henrique, jogador, está suspenso pelo STJD, 12 jogos, o Flamengo já protocolou um pedido de recurso, também efeito suspensivo, aguarda aí para saber se ele vai poder ou não entrar em campo no domingo, 16 horas, Alfredo Jaconi, Juventude e Flamengo, Campeonato Brasileiro. Obrigado, Pedro. Olha só, os jogos da rodada 23 deste sábado, além desse encontro... Não, o Juventude e Flamengo no domingo, né? Neste sábado tem Grêmio e Mirassol, Fortaleza e Vitória, Palmeiras e Inter, Fluminense e Corinthians. São os jogos do sabadão. Aí no domingo vem Bragantino e Sport, Atlético e Santos, Juventude e Flamengo, São Paulo e Botafogo, Vasco e Ceará, Bahia e Cruzeiro se enfrentam na segunda-feira. O Elton, o Flamengo na liderança, nessa briga intensa aí, especialmente com o Palmeiras, com o Cruzeiro também, não pode ficar pensando nesse tabu, né? É favorito mesmo em Caxias do Sul. Sim, é favorito. É claro que jogar em Caxias do Sul é sempre complicado. Isso não é novidade para nenhum time do futebol brasileiro. Ainda mais nesse período do ano, né? Ainda não esquentou muito na Serra Gaúcha. O Juventude vem de uma vitória fora de casa, mas vem de uma derrota em casa. E perdeu feio pro Botafogo, né? O último jogo em casa foi um 3-1, com muita autoridade da equipe do David Ancelotti. Então é um time que também em casa não tem sido nessa temporada, Edu, que foi em temporadas anteriores. O Flamengo é o terceiro melhor mandante do campeonato, né? Atrás de Palmeiras e Botafogo. O Flamengo venceu 5 dos 9 jogos que fez fora de casa. Então é um time que fora de casa está acostumado a jogar da forma que a gente está acostumado e vencendo os jogos. O Juventude em casa perdeu 4 dos 11 jogos. Então é um time que também não tem sido aquele mandante, aquela equipe que se impõe dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a tabela reflete muito bem isso. Então o Flamengo entra como favorito, é um time que descansou, e eu acho que é raro, inclusive na história recente do Flamengo, tá fora de Copa do Brasil, a Libertadores só vem na outra semana, teve aí uma data FIFA com jogadores convocados, mas com alguns também descansando, então entra muito inteiro, né, para tentar vencer o Juventude fora de casa. Flamengo que pega os Estudiantes na quinta-feira. Libertadores aí, uma super semana, hein? Bom, fala de um ídolo histórico do Flamengo, o Adriano Imperador, que bateu um papo com outro cara que também vestiu a camisa rubro-negra, o Romário. Que encontro. Luiz Fabiano, também é outro jogador também que poderia estar aí junto comigo, né? Mas eu acho que sim, Não perder a humildade, mas eu acho que sim. Nesse momento, qual seria o número 9 da tua seleção? 9? Tem o Pedro, né, que agora está conseguindo, mas para mim, o centroavante de verdade é ele. A seleção de hoje, tu acha que tem condição de ser campeão do mundo?
Aquela ali. Vamos botar... vamos dizer o seguinte, o Neymar, infelizmente, não foi convocado, então o Neymar não está dentro. Essa que foi convocada aí, tu acha que teria condição de ser campeão do mundo sem o Neymar? Tecnicamente falando? Cara, então, são excelentes jogadores, mas eu acho que, por enquanto, ainda não. E com o Neymar? Também ainda não. Ainda fica mais difícil. Ainda fica um pouco difícil. E Sabendo que o Neymar, né, é um jogador Diferenciado. que é diferenciado, que pode fazer a diferença, mas ainda o grupo ainda tem que... Vamos dar um rolê pelo Rio de Janeiro. Para seguir na liderança do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Juventude neste domingo no estádio Alfredo Jaconi. A equipe comandada por Felipe Luiz teve bastante tempo de preparação por conta da pausa para a data FIFA. A rotina de jogos foi um pouco apertada, a gente jogou muitos jogos seguidos e agora foi importante para a gente também dar uma respirada, trabalhar coisas que a gente errou durante a competição e acredito que essa semana foi muito importante para a gente e agora é voltar firme aí para a gente conseguir seguir na liderança. Para a partida, Jorginho, Varela e Alexandro, todos em recuperação de lesão, são dúvidas. Os três ainda serão avaliados, mas dificilmente viajam com a delegação. Outro que deve desfalcar o Flamengo é Plata. Nesta sexta, ele ficou na academia e não foi a campo com o restante do elenco. Na zaga, Danilo será titular no lugar de Léo Ortiz, suspenso. Além disso, o rubro-negro aguarda o efeito suspensivo para contar com Bruno Henrique. O atacante foi punido pelo STJD com 12 jogos de suspensão, além de uma multa de R$60 mil. Classificado na Copa do Brasil, o Vasco vira a chave. A gente estava fazendo uma bagunça. A gente vai falar do Flamengo, hein, gente? Porque o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Juventude nesse fim de semana. No domingo, 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, transmissão Amazon Prime. E aí tem toda uma questão envolvendo o Flamengo e o Bruno Henrique, né? Se o efeito suspensivo... Tem alguma novidade em relação a isso do Bruno Henrique, PVC? Se o efeito suspensivo foi concedido ou não? Não, até agora não tem notícia do efeito suspensivo, mas eu acho que isso pode acontecer até um final do dia, o Flamengo tentar o efeito suspensivo. Transparência total, a gente está falando de manhã, a gente falou de ter, talvez o Bruno entrando por aqui, o Bruno tem uma entrevista importante acontecendo nesse momento. Bruno Braz, não o Bruno Braz, e por isso ele não chegou com informação, mas é possível que ele consiga daqui a pouco nos passar a informação, mas até o final do dia pode ter efeito suspensivo e aí o Bruno Henrique vai para o jogo. Jogo duro para o Flamengo. É um jogo mais... Se a gente ficar olhando para Flamengo e Palmeiras rodada a rodada, aqui pode abrir, aqui pode diminuir, aqui pode fazer isso. Eu acho que tem mais chance de um tropeço do Flamengo do que de um tropeço do Palmeiras. Acho que os dois vão ganhar. Mas o jogo contra o Juventude em Caxias é sempre um jogo bastante difícil. O Flamengo não ganha no Alfredo Jaconi, não ganha lá há 28 anos. Desde 97. Desde 97. 1º de outubro de 97. 11 jogos. Bastante jogo, São né? 6, 5, 97 4, eles estavam no quadrangular, no mesmo quadrangular. Foi esse jogo que ganhou, então, foi. Né? O quadrangular era Flamengo, Vasco, Juventude e Portuguesa. Isso. Quadrangular que colocava um time na final do... E foi o Vasco. De lá pra cá, são 11 jogos de Campeonato Brasileiro, 5 vitórias do Juventude e 6 empates. É um jogo duro lá. E o Juventude precisa fazer esses resultados em casa para se manter na primeira divisão. Né? É no Jaconi que ele tem a sua força. Não é um jogo fácil pro Flamengo, não. Ainda tem algumas dúvidas, né? Varela, Alexandro, Jorginho, todos eles ainda são dúvidas para essa partida. É claro que é um Flamengo que tem muitas opções, né? Então, quando vem alguém do banco, sempre é alguém de muita qualidade, mas ainda assim são algumas questões. Jogo difícil, PVC? Eu acho difícil, mas assim, aquilo que a gente falou ontem, né? O Carpini já perdeu como mandante para o Flamengo nessa temporada. Como técnico do Vitória. Na segunda rodada, Vitória 1, Flamengo 2. Pelo menos não perdeu de 8-0. Não perdeu de 8-0. Né? O Cariri perdeu de 8-0, o Vitória perdeu de 8-0 no Maracanã. Os dois foram mandados embora, do mesmo jeito. Mas o Carpini não um foi pouco naquele depois, dia, claro, foi um pouco depois. O Carpini conhece bem o Juventude, está melhorando o Juventude teve jogador convocado também, o Wilkerangel. Se você quer... Da seleção da Venezuela, voltou durante a semana, deve ser titular contra o Flamengo. Não é um jogo simples, mas acho o Flamengo favorito. O Flamengo já quebrou o tabu em Bragança Paulista nesse ano, pode quebrar o tabu em Caxias do Sul também.
Pode acontecer, né? Então, o Flamengo, que é o líder do Brasileiro com 47 pontos, e o Palmeiras em terceiro com 43. O Flamengo enfrentando o Juventude e o Palmeiras recebendo o Inter. Então, essa briga lá em cima. O Cruzeiro joga só na segunda-feira, né? Você sabe por que no Rio de Janeiro não se fala que o Flamengo vai jogar em Caxias, né? Sim. É por quê? Por quê? Porque Caxias é Duque de Caxias. Tá. O Flamengo vai jogar em Caxias do Sul. Ah, é? Chamam Duque de Caxias só de Caxias? Não sabia. Muitas vezes. Eu vou lá em Caxias, lá em Nova Iguaçu. Você fala Caxias do Sul. Certo, é Caxias do Sul. Na minha cidade é Caxias do Sul. Claro. Temos a rodada aí do Brasileirão, com jogos importantes para você se atualizar. Brasileirão está de volta. Vamos com tudo. Vem aí a rodada de final de semana, depois de uma data FIFA que parecia interminável, né, minha gente? Parecia que a data FIFA não ia acabar, mas ainda bem, ela acabou e o Brasileirão está de volta. E o líder, Flamengo, vai entrar em campo aqui. Sabe que estádio é esse? Estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, inaugurada em 23 de março de 1975, pertence ao Esporte Clube Juventude e tem capacidade para 19.924 torcedores. Esse é o estádio Alfredo Jaconi, onde o Flamengo entra em campo domingo para defender e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está numa posição estratégica aí à frente do Cruzeiro, tem um jogo a menos que o Cruzeiro, 2 jogos, né, à frente do Palmeiras, que está mais distante, a 4 pontos. Então o Flamengo está numa ótima situação. Mas esse estádio aqui é um problema. E eu vou trazer aqui algumas informações para você acompanhar com a gente. Lembrando o último jogo entre Flamengo e Juventude. Você se lembra? Foi em abril desse ano, Maracanã, e uma das melhores exibições do Flamengo no ano, hein? O Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Era início do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vinha daquela derrota para o Central Córdoba e tal, e conseguiu se recuperar em cima do Juventude no Brasileirão 6-0. Danilo, que vai jogar inclusive domingo, porque o Léo Ortiz está suspenso, ele fez o primeiro gol dele com a camisa no Flamengo nesse jogo no Maracanã. Inclusive o técnico Fábio Matias, depois desse jogo, foi mandado embora, aquelas coisas todas. Foi uma atuação de quando venceu no Maracanã o Juventude. Mas em Caxias do Sul, o último jogo, o Flamengo perdeu. Tite ainda era treinador do Flamengo. Pedro fez o gol da equipe rubro-negra. O Mandaca fez o gol da vitória do Juventude. Juventude 2, Flamengo 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Retrospecto não é legal não, hein? Em Caxias do Sul, foram 13 jogos por Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias da equipe gaúcha, 2 do Flamengo e 6 empates. Ao longo da história dos confrontos, o Flamengo só venceu lá em 3 oportunidades. Um amistoso em 1976, 2-0. No Brasileirão 1995, 2-0. E no Brasileirão 97, 1-0. Guardou bem esse jogo aí, do Brasileirão de 97? 1-0? Pois bem, essa foi a última vitória do Flamengo contra o Juventude em Caxias do Sul, em 1997. Mas aí, mas esse tempo todo, eles não se enfrentaram durante esse período todos os anos. Né? O Juventude esteve na Série B, não esteve em todas as edições da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas nesses 28 anos, foram 12 jogos lá. E o Flamengo não vence no Alfredo Jaconi há exatamente 12 partidas. Quando se fala 28 anos, né, dá a impressão de um número muito maior de jogos. Mas, de qualquer maneira, são 12 partidas
que o Flamengo não vence lá. E vai tentar no próximo domingo. E se você reparar, de 2019 para cá, o Flamengo está conseguindo quebrar uma série de tabus nessa nova era do Flamengo, Flamengo bilionário, Flamengo que tem conquistado muitas taças. O Flamengo, quando ia ao sul do Brasil, ele tinha muitos problemas. Quando enfrentava a dupla Grenal, o próprio Juventude, como nós estamos falando, o Flamengo sempre sofreu com jogos no Paraná. E nos últimos anos o Flamengo tem passado o carro geral. Ele tem vencido, mas falta o Juventude. Recentemente, o Flamengo quebrou um tabu desse tamanho aí. O Flamengo não vencia o Bragantino em Bragança Paulista desde 1996 com um gol de Bebeto. E venceu agora no jogo de despedida do Wesley, que inclusive fez o gol da vitória. É isso aí, galera. Tabu é feito para ser quebrado, né, mano? Tabu é feito para ser quebrado aí. O Flamengo vem quebrando diversos tabu aí durante a temporada, né? O Flamengo tem um time muito forte. O Flamengo vai vencer, galera. O Flamengo vai vencer. Para mim, ele 2-0, 3-1 ali, o Flamengo vai vencer. Deixa a opinião de vocês aí também aí embaixo. Amanhã tem react aí do Flamengo e Juventude. Se inscreva no canal. Saudações. Valeu.